ler esse texto com você e para a gente continuar. E é um texto muito conhecido, pouco pregado na igreja, que é Cantares. Cantares, capítulo 1, versículo 2. A gente sempre lê esse texto, ou sempre ouve falar sobre esse texto nos encontros de casais. Num culto de família, eu confesso, eu nunca ouvi ninguém pregar sobre isso. E quando o Jeto comentou comigo esta frase, e ele falou sobre algumas coisas desta frase, esta palavra ficou queimando dentro do meu coração. E o texto é: beija-me, beije-me mais uma vez, pois seu amor é mais doce do que o vinho. Em outras versões é: beije-me com o beijo da sua boca, o seu amor é melhor do que o vinho. Foi esta a frase. E a Bíblia diz em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, que toda a escritura, toda a palavra é inspirada por Deus e ela é apta para nos ensinar, para nos corrigir e nos instruir em justiça. Mas você concorda comigo que tem alguns textos que, se a gente pudesse, a gente tirava, porque a gente não entende. Eu sei que nós estamos na área digital, na era digital, e talvez você que é mais jovem nunca passou por isso, mas as pessoas que têm um pouco mais de idade, eu sei que não parece, mas eu já estou com 52, vou fazer 53 se Deus permitir. Já sou avô e você é avô de novo. Então quando a gente falava, quando a gente ia buscar uma palavra, pastor Alexandre, a gente pegava a Bíblia, né, fazia uma oração: Senhor, fala comigo. Aí você abria, já fez isso? E aí você, onde eu colocar o dedo, Senhor? Aí abre a Bíblia com os olhos fechados e coloca o dedo. Aí cai lá em genealogias, em Mateus. Aí você fala: Senhor, o Senhor não entendeu, eu vou abrir de novo. E por que a gente quer abrir de novo? Porque você não entendeu. Porque você não teve sensibilidade para entender o que estava falando aquela parte que você leu, aquele versículo que você leu. Então nós queremos sempre procurar um texto que mais combina com a gente, que mais supre a carência daquele momento no nosso coração, sem se preocupar o que é que realmente Deus está falando com a gente, o que é que realmente Ele quer falar com a gente, porque a especialidade de Deus é falar conosco através das coisas mais simples, mas falar conosco de forma tão profunda que Ele é capaz de nos mudar para sempre. Quando eu olho para esse texto, eu entendo algumas coisas, depois de analisar isso com muita calma. Eu vejo que uma das tradições de Israel, do povo judeu, é nas suas festas, eles lerem um livro específico em cada festa. E eu quero citar pelo menos as 3 festas mais importantes, que é a festa do tabernáculo, da Páscoa e Pentecostes. Na festa de tabernáculo eles leem Eclesiastes. E na Páscoa eles leem Cantares, que foi o que nós lemos. E em Pentecostes eles leem Ruth. Alguns dos heróis da fé queriam tirar o Cantares do canon, do conjunto de livros que formam a Bíblia. Eles queriam tirar, porque eles entendiam que era uma carta de um homem apaixonado para sua noiva. E quando eu olho para isso aqui, por muito tempo eu também vi desta maneira, porque a palavra de Deus, ela se define espiritualmente. E esses homens sempre olhou para esta carta, para esta frase: beija-me com o beijo da sua boca, porque ali é a noiva falando para o noivo, como se fosse a carta de uma mulher apaixonada por um homem, ou de um homem apaixonado por uma mulher. Por quê? Porque nós perdemos a inocência lá no jardim do Éden. O problema está na malícia que o pecado trouxe sobre nós e tirou de nós a pureza. Lembra que Adão e Eva estavam nos jardins? O texto diz que eles estavam nus, mas nunca foi problema nudez. O problema estava na malícia, no pecado. E aí então, quando eles comem da fruta que o Senhor disse para não comer,
Então que vem sobre eles o entendimento, vem sobre eles a malícia, o pecado. Então agora eles fogem e se escondem de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você: o pecado tirou de nós e ainda tira de nós a verdadeira interpretação da palavra de Deus. Mas toda a palavra de Deus, ela é inspirada para nos ensinar alguma coisa. Jesus nunca teve problema com isso. Jesus, ele celebrou a Páscoa desde que nasceu, até a última Páscoa, quando ele institui a Santa Ceia, ou a ceia do Senhor. E ele nunca teve problema em dizer: beija-me com o beijo da sua boca. Porque beijar com o beijo da boca está falando de relacionamento, está falando de intimidade. O que é um beijo? O beijo traz a vida a quem está morrendo, uma pessoa que se afoga. Como é que alguém traz a vida a alguém que se afogou? Fazendo respiração boca a boca, não é assim? Devolvendo o ar, ou fazendo com que ela respire novamente. Então esse texto está dizendo: o Senhor é a noiva, é a igreja, dizendo: eu estou morrendo, eu estou perecendo, eu preciso do seu amor, eu quero respirar o teu ar, eu quero ter vida de novo. E nós temos essa dificuldade de compreender isso. Mas deixa eu te falar, a noiva, a igreja, porque quando eu disse para você que essa frase mudou a minha vida, é porque hoje, quando nós estamos aqui no workshop de manhã, e eu vi alguém, o nosso líder de louvor, o Juliano falando assim: a gente aceita Jesus e a gente está naquele gás, mas depois a gente vai perdendo aquele ritmo e a gente vai se esfriando na fé. E isso acontece o tempo todo dentro da igreja com as pessoas, e isso acontece com todo mundo, em todos os níveis. Mas quando eu ouvi esta frase, eu disse: olha, o que falta para a gente é chegar diante de Deus e dizer: Senhor, me devolva a vida de novo, me devolva o ar de novo, me beija com o beijo da sua boca, me traz a vida novamente. Porque o pecado, a aflição, ele tem me sufocado, ela tem me afligido, ela tem me afogado. Mas eu quero respirar de novo. Me dá o seu ar. Tem alguém aqui para levantar a mão e dizer: Senhor, eu quero o seu beijo, eu quero o seu ar. Porque sem o ar de Deus, irmãos, nós somos apenas um boneco de barro. A Bíblia diz que quando Deus fez Adão, ele era só um boneco de barro. Criou ele com as mãos, mas era só um boneco de barro. Mas aí ele sopra nas narinas de Adão. E quando ele sopra nas narinas de Adão, então Adão recebe vida. O sopro de Deus trouxe vida. O que eu quero dizer para você é que sem o sopro de Deus, olha para mim, sem o ar de Deus, você é só um boneco de barro, sem vida, sem expectativa, sem sonhos. Criado por Deus, sim, mas não tem vida espiritual. Mas quando Deus sopra o ar em Adão, ele traz ele a vida. E eu comecei a pensar sobre isso. Irmãos, o Tito 1,15 diz assim: que para os puros tudo é puro. Tito 1,15, para os puros tudo é puro. Eu comecei a pensar sobre isso. Eu não sei se isso acontece com os pastores que pregam aqui, porque às vezes eu começo a pensar nas coisas em que o Senhor falou comigo em um determinado momento. E aí você começa a ver as coisas quando a gente está assistindo um filme lá em casa. E a minha esposa, ela é muito seletiva para filme. É muito difícil assistir filme com ela. Ela é romântica. Eu sou o cara aventureiro, eu gosto da espada, do cavalo, da guerra. Ela gosta do filme romântico. Ela é o encontro perfeito. O amor é mais forte, vence tudo. As frases dos filmes dela são assim. E às vezes a gente está lá pesquisando o filme e aparece aqueles filmes, sabe? Aqueles filmes de terror, aquelas coisas. E ela fala: o sangue de Jesus tem poder. Quem que inspirou esses caras a produzir filmes que falam de demônios, de portais, que você, quando você olha, você vê que é um inferno, é uma porta do inferno aberta. Ela falando, e eu comecei a pensar sobre isso. Eu comecei, se Deus usa todas as coisas para poder falar com a gente,
tantas coisas que ele usa para falar com a gente, assim como o diabo usa. Na verdade é o diabo que copia Deus. Então se o diabo usa filmes para poder fazer entrar dentro da casa da gente coisas que vai nos contaminar, eu creio que Deus, como Quarto de Guerra, por exemplo, que é um filme que ensina a orar. Tem a Forja, agora eu não assisti, não sei se alguém aqui já assistiu, mas diz que é lindo. E aí eu já vi alguns pastores trazendo algumas críticas, mas o que eu quero falar para você é que quando eu fiquei pensando sobre o beija-me com o beijo da sua boca, eu lembrei não se escandalize com o que eu vou falar agora. Eu lembrei da Branca de Neve. Cara, Branca de Neve é branca porque é pura. E aí ela é bela. E aí a madrasta que já foi bela um dia, mas que agora é má. Olha isso, não parece demais com o diabo, que já foi lindo, mas não é mais. E aí ele fica com ciúme, ela fica com ciúme da Branca de Neve. E o que ela faz? Ela pega uma fruta e olha que coisa de louco. E ela pega uma fruta e dá essa fruta para a Branca de Neve comer. E a Branca de Neve come de uma fruta que não devia comer e dorme. E a Bíblia diz que a morte, Paulo diz assim, compara a morte com o sono, e ela entra num sono profundo. Mas um príncipe num cavalo branco vem para beijar e trazer ela à vida. Eu fiquei doido com isso. Eu disse, sempre teve lá. Ele sempre quis falar para a gente de alguma maneira. Eu vim ressuscitar você. Eu vim para trazer você à vida de novo. O diabo tirou a nossa vida, mas ele veio trazer de volta. O pecado tirou a nossa vida, nos contaminamos. Quantos estão dormindo? Mas ele vem para nos dar um beijo, para nos dar um abraço, para soprar em nós um fôlego de vida e dizer, se levanta, porque o teu propósito que eu tenho para você vai muito além do que você tem vivido. Vai muito além do que o que você tem experimentado. Nós estamos vivendo um tempo novo. A igreja está se preparando para isso. Comentávamos isso hoje, durante o dia, que um cenário está sendo montado. Tem acontecido coisas estrondosas dentro da igreja. Quantos Adãos que Deus tem soprado, pessoas que nunca tiveram vida, e Deus tem soprado nela o fôlego e trazido elas à vida. Nós temos lá em Pereira Barreto um homem e uma mulher que viveu muito tempo na homossexualidade. O Ronaldo é 40 anos na homossexualidade. 40 anos. Foi na igreja um dia casado com outro homem. Eu estou contando o que ele conta. Ele disse que ele tinha tentado buscar felicidade em todos os lugares, mas um dia ele se encontrou com Jesus. Eu fico perguntando aonde foi que Deus achou aquele cara. Porque ele disse assim, quando ele chegou na igreja, a primeira coisa que ele perguntou para mim quando ele se converteu, eu vou ter que casar para servir a Deus? Eu falei, não é necessário. Aliás, o conselho de Paulo é que a gente nem casasse para ter mais tempo para a obra. Ele disse, então é isso que eu quero fazer. Irmãos, pensa num rapaz que ficou 40 anos na homossexualidade. Faz 6 anos que ele está na igreja. Pensa num cara que todos os dias levanta 3 horas da manhã, manda oração para todos os grupos da igreja. É líder do grupo de jovens, canta no grupo de louvor. Ele não para, quer trabalhar na mídia. Ele é 100% na igreja. Ele é demais. Mas ele estava morto. Mas num dia, um sopro de Deus. Ei, é esse fôlego que Deus quer soprar em você hoje. Ele quer te trazer para um relacionamento. A coisa mais frustrante, irmãos, a história mais frustrante na vida de um homem, de uma mulher que serve a Deus, é viver de experiência dos outros. Deus quer te dar uma experiência, você e Ele. Ele está te convidando para um relacionamento.
Deixa eu te falar de um outro texto, Ezequiel 37:9, especificamente, que vai falar do vale de ossos secos. E o texto vai falar da profecia que se divide em duas partes. A primeira parte é o Israel, que está há 70 anos no período babilônico, na escravidão babilônica. E agora a primeira profecia é para uma nação que não se vê mais como nação, que estão mortas como nação. É um vale de ossos secos, mas a profecia faz com que os ossos se juntem, cada osso no seu osso, depois nervo, depois carne, depois pele, e eles ficam de pé, mas não tem vida. E a segunda parte da profecia para o profeta é: profetiza que o vento vai soprar sobre eles, e eles voltarão a ter vida novamente. Deixa eu dizer algo para você, deixa eu falar algo no teu coração. O Espírito de Deus vai soprar sobre a igreja brasileira, aleluia, e você vai voltar a ter vida novamente, expectativa novamente. Você não vai terminar no vale de ossos secos, porque Deus tem algo maior para você. Eu entendo isso aqui, quando eu olho para João capítulo 20, versículo 19 e 22, fala de quando Jesus ressuscita, e os discípulos estão morrendo de medo porque feriram o seu mestre, porque feriram o seu pastor. E agora eles estão dentro de um quarto, tomados pelo medo. E uma das coisas que o medo faz com a gente é o que? Desejar a morte. Quando você olha para Elias, lembra de Elias? Elias foge com medo e ele entra numa caverna. E ele pediu o quê? Pediu a morte. Nós encontramos as pessoas com medo, trancadas, pedindo a morte. E tem pessoas que chegam a tirar a própria vida com medo, desgostosa, tomada por um sentimento de impotência, tomado por um sentimento que não deixa ela levantar e ter vida de novo, e eles desejam a morte. Mas você, igreja, eu, igreja, o Senhor está dizendo assim: ei, pede vida, que eu tenho vida para te dar. Não se acomode, não se acomode, não viva por viver, não venha à igreja por vir. Tem um sopro de Deus para você, tem um beijo na boca de Deus para você, para mudar a tua história, para mudar a sua família, aleluia. Porque fala de relacionamento e de um amor. Tem uma música que diz: eu quero me apaixonar de novo, eu quero me abraçar, eu quero sonhar de novo, eu quero viver de novo. Quando nós fomos para a igreja, eu me lembro no começo, e a gente chama erroneamente de primeiro amor. Só existe um, não existe o segundo amor, só existe o primeiro, que é o de Jesus por nós. E eu me lembro quando a gente foi para a igreja, não tinha distância para a gente ir para culto, era 4 cultos na semana. Eu tinha acabado de sair do rodeio, eu fui peão de touro durante 10 anos profissionalmente, ganhei 17 motos, 4 carros, uma caminhonete. Se você pesquisar lá no YouTube, Silas Moreira, tem algumas montarias minhas. E quando eu fui para a igreja, irmãos, eu tentei preencher o vazio que havia dentro de mim, em todos os lugares. E quando eu cheguei na igreja, eu me encontrei com Jesus de uma forma que eu nunca tinha me encontrado antes. E eu me apaixonei por Ele. Tem uma frase que o pastor Getro fala, que para o cara apaixonado não tem distância. Quem está apaixonado não tem distância, não tem coisas difíceis. E ele diz assim: longe é para quem não quer ir, e difícil é para quem não quer fazer. Porque para o apaixonado não tem distância e não tem o difícil. E as circunstâncias, elas foram tirando de nós esse amor, essa paixão, essa intimidade, esse relacionamento, esse desejo de chorar de novo, de amar de novo, de ser tocado por Deus de novo. Lá em casa tem um ritual, todas as manhãs a gente acorda às 5 da manhã,
Já faz 1 ano e meio que a gente vai para a igreja todos os dias, às 5:30 da manhã, e oramos das 5:30 às 6, às 6:30. E eu olho para uma igreja como essa, e eu vejo que pouquíssimas pessoas conseguem ter um momento com Deus. Não é estar na igreja, mas um momento de intimidade. Um momento de olhar e dizer: beija-me com um beijo da sua boca. Eu quero sentir o Senhor perto de mim. Eu quero ter a convicção de que o Senhor está aqui do meu lado. Eu não quero ser contabilizado na estatística de evangélicos do Brasil. Isso não significa nada. A estatística diz que o número de evangélicos cresce, mas a prostituição, a droga, o adultério, a corrupção também. Era para diminuir. Eu quero ser contado da estatística daqueles que se relacionam com Deus, que são encontrados pela manhã, ao meio-dia, não sei o horário, mas na hora em que Ele te chamar, você abrir mão de tudo e entrar num quarto, fechar a porta e dizer: ei meu rei, ei meu príncipe, eu estou aqui, venha ao meu encontro. Para nós que está certo. Existe um texto que diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu estava num período de jejum prolongado, e quando chegou no meio, eu tive algumas dificuldades. Com 20 dias de jejum, e eu comecei a dizer: eu sou magro, eu perdi 14 quilos. A minha esposa falava: amor, você não vai dar conta de fazer um negócio desse. Eu falei: se foi Deus que me chamou, Ele vai me capacitar. Mas com 20 dias me deu um desespero. E aí na hora do almoço, a Lud estava em casa, todo mundo lá na cozinha almoçando. Eu entrei no quarto, eu fechei a porta, querendo me dar uma crise de ansiedade. Eu nunca tive ansiedade. Querendo me dar uma crise de ansiedade, eu comecei a dizer: eu estou com 20 dias, ainda falta 20. E começou a me dar um desespero por dentro. E o Espírito Santo falou: entra no quarto, fecha a porta. Eu quero me relacionar com você agora. Eu quero conversar com você. E o Espírito Santo começou a falar ao meu coração. E começou a me trazer alguns textos. E eu comecei a dizer: Senhor, quando o Senhor estava pregando para a mulher samaritana, o Senhor disse assim, que o Senhor tinha uma comida para comer que os discípulos não conheciam. Eles não entenderam, eles acharam que o Senhor tinha levado alguma coisa, mas eu estou entendendo agora. Eu preciso dela. Eu preciso me alimentar agora. Eu preciso do teu abraço, eu preciso da tua força, eu preciso do teu vigor, eu preciso do teu sopro. Irmãos, eu senti a presença de Deus de uma forma naquele dia. Eu escutava, você imagina você há 20 dias sem comer, e você escutando o garfo e a faca lá nos pratos, a mesa posta. Mas de repente eu comecei a ser ministrado de uma forma. Eu senti que um sopro de Deus estava vindo sobre mim. Quando eu saí daquele quarto, parecia que eu tinha almoçado e jantado. Parecia que eu tinha comido o pão que Elias tinha comido lá. Eu levantei dali, fui lá e sentei na mesa. Todo mundo comendo. E eu farto, alimentado. Porque o relacionamento com Deus, eu tenho certeza do que eu vou falar agora, Ele soprou sobre mim vida naquele momento. É dessa forma que você vai sair daqui hoje. Tem um sopro de Deus sobre você. O medo vai sair. Em João capítulo 20, versículo 19, Jesus entra no quarto onde eles estão com medo e Ele sopra sobre eles. Sopra para que aquele ambiente de medo seja desfeito, para que eles saiam daquele quarto para viverem os seus propósitos. E eu quero dizer para você, tem um sopro de Deus para você aqui essa noite.
tem um sopro de Deus para a tua casa, para a tua família, para o teu ministério. Não vai terminar dessa maneira. Quando eu falo de Adão, eu falo de um povo que nunca conheceu a Deus. Ele nunca orou, ele nunca cantou, ele nunca leu a Bíblia, ele nunca veio à igreja. É o Adão morto, feito de barro, criado por Deus, mas nunca teve vida. Essa mensagem hoje, ela tem duas vertentes. Duas vertentes. Eu, com a permissão do pastor, posso pôr a igreja de pé, pastor? Eu quero convidar você a ficar de pé. Nós já vamos caminhando para o final. E esse primeiro sopro é para pessoas que estão lá fora, mas que nunca conheceram Jesus. Esse primeiro sopro vai alcançar pessoas que nunca foram tocadas por Deus, escolhidas no ventre, mas nunca viveu nada, estão mortos em algum lugar. Mas o Senhor vai trazer elas a vida. Elas vão ter vida pela primeira vez, vida espiritual. Eu quero convidar o grupo de louvor para me ajudar aqui. É possível? Eu quero que você levante a sua mão comigo. E eu quero que você levante a sua mão comigo. Eu quero que você lembre de alguém. Lembre de alguém, de um vizinho, de um amigo, de alguém que talvez você passa na rua e vê ele num bar, um drogado, uma pessoa que nunca conheceu Jesus. Essa primeira oração, esse primeiro sopro de Deus, nós vamos profetizar sobre ele. Pessoas que estão mortas, que nunca tiveram vidas. Aqueles que às vezes as pessoas passam por eles na sociedade e eles estão fedendo. Eles estão sujos, esquecidos pela sociedade, desprezados. Já perdeu o convívio familiar, se tornaram bichos. Toda cidade tem um, toda cidade tem alguém. E eu quero que você se lembre dele agora. Se você não souber o nome, não tem problema. Mas ainda que se você não quiser falar com a sua boca, no seu pensamento, eu quero que você fale dessa pessoa para Deus e diga: Deus, ele é o Adão, é o boneco de barro. É o boneco de barro nas drogas, no espiritismo, na macumbaria, na feitiçaria. É o boneco de barro na bebida, no adultério, na mentira. Mas nesta noite eu quero que você ore comigo. Eu quero que você diga: Deus, visite ele, visite ela, beije-o com o beijo da sua boca, traz ele à vida. Você tem fé para levantar a sua mão e profetizar sobre alguém? Profetizar sobre ele. Eu creio que pessoas irão chegar nesta igreja que nunca conheceram a Jesus e vão ter vida pela primeira vez. Talvez é alguém da sua casa, é alguém da sua família, mas eles vão voltar a ter, eles vão ter vida. Profetiza: vai ter vida, vai ter vida, vai ter vida. O sopro do Senhor, o beijo do Senhor os trarão a vida novamente.